entre as várias promessas do governador Cláudio Castro está a construção do metrô leve da Baixada. Nesse vídeo, vou explicar que projeto é esse, da onde vem o dinheiro para isso e os grandes problemas que possivelmente vão garantir o fracasso do projeto e mais um desperdício de dinheiro público. E se você quer mais conteúdo desse tipo, deixa seu like e assina o canal. A proposta não é tão nova nem surgiu da cabeça do governador. O Plano de Mobilidade Urbana Eixo Pavuna-Arco Metropolitano de 2015 e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o PEDUI, de 2018, detalham parte do plano. A linha proposta de metrô tem 20 km de extensão e liga a estação de metrô e trem da Pavuna até o bairro de Santa Rita, em Nova Iguaçu, passando ainda por São João de Meriti, Mesquita e Belford Roxo. O custo total estimado é de 2 bilhões de reais, e o governo queria fazer a licitação ainda em 2022, o que não aconteceu, começando as operações depois de 36 meses de obras, ou seja, mais ou menos em 2025. E sabemos que nas grandes obras públicas brasileiras, valores e prazos são mais sugestivos do que qualquer outra coisa. O primeiro ponto a esclarecer é esse tal de metrô leve. Aposto que quando vocês ouviram o termo metrô, pensaram logo em alguma coisa assim. Mas não é nada disso. Estamos na prática falando de um VLT. O objetivo do projeto não é apenas a construção de um novo modal de transporte, e sim revitalizar toda a área em torno desse novo modal. Isso é, a princípio, um ponto bastante positivo. Segue a filosofia do que é chamado de Transit Oriented Development, que é o desenvolvimento orientado ao transporte. Basicamente, é planejar o desenvolvimento urbano para maximizar a quantidade de habitações, negócios e áreas de lazer ao redor de modais de transporte público e a mobilidade ativa, ou seja, a pé e de bicicleta. Revitalizar as áreas do entorno e criar incentivos para isso pode gerar benefícios muitas vezes maior do que apenas colocar um bonde no meio da rua. E aqui nasce o primeiro potencial problema. Para que isso vire realidade, depende-se de nada mais nada menos do que a coordenação entre 4 municípios e o governo estadual, para que haja regras urbanísticas unificadas e serviços e investimentos adequados. Imagine a situação no trecho em que de um lado da via temos Belford Roxo e do outro lado Nova Iguaçu. No projeto é ressaltado essa necessidade de coordenação entre os municípios, mas essas questões não são condicionantes. Um segundo aspecto do trajeto chama atenção. Ele se utiliza da faixa de domínio da linha férrea, hoje operada pela MRS, com o objetivo de baratear a construção, uma vez que o trajeto já é bastante plano e tem poucas construções que precisam ser removidas. Acontece que é uma linha ferroviária de carga ativa que vai até o Porto do Rio, e isso não vai mudar. O projeto prevê que a linha férrea irá continuar a operar, ou seja, caso o projeto seja bem sucedido, trazendo adensamento populacional para a área, quer dizer que vamos ter mais pessoas circulando a pé, de bicicleta e de carro ao redor de uma linha férrea de carga com passagens em nível. São quase 20 passagens em nível de rua e incontáveis travessias legais e ilegais de pedestres. Faz sentido? E o fato dessa linha de carga continuar a existir vai realmente levar as pessoas e empreendimentos a se estabelecer do lado da linha de VLT? Na área portuária do Rio, que recebeu grandes investimentos na década passada, com VLT, retirada do elevado da perimetral e reforma urbana, o interesse pelos imóveis ficou bem abaixo do desejado e projetado. Mais uma curiosa ausência. O trajeto passa por baixo da Via Dutra, por onde passam dezenas de linhas de ônibus, mas não tem uma estação de integração desses dois modais. Quanto ao modal de transporte escolhido, os estudos que embasam o projeto não restringiam inicialmente o modal a ser utilizado. Citavam a possibilidade de ser utilizado tanto um corredor BRS, BRT ou VLT, chegando no final à conclusão de que o VLT seria a melhor opção. Um pequeno detalhe: esse estudo foi financiado pela Agência de Desenvolvimento do governo francês. Ganhou um biscoito quem adivinhar a nacionalidade de uma das principais fabricantes de VLTs do mundo, inclusive fornecedora do VLT do centro do Rio. A licitação está sendo dirigida especificamente para um sistema de VLT, sem uma explicação clara do porquê apenas esse sistema seria considerado. Ou melhor,
porque um sistema de BRT ou BRS, por exemplo, não seriam considerados. Aqui vale um pequeno comparativo entre os diferentes modais e uma explicação do porquê maior nem sempre é melhor. Um VLT lotado, como temos no Porto, consegue levar até 420 passageiros. Em comparação, um BRT articulado consegue levar até 220 pessoas por veículo e um metrô, como o do Rio, 1.500 pessoas. Isso quer dizer que, para o mesmo número total de passageiros, um VLT precisa de menos veículos que o BRT. E isso quer dizer também menos motoristas, menos custo. Além disso, ao longo do tempo, por mais que ônibus sejam mais baratos que VLTs, os custos totais de manutenção dos sistemas costumam ser maiores em relação aos sistemas ferroviários. Porém, o custo inicial também é bastante menor, por não precisar construir trilhos e os veículos serem mais baratos. Em linhas gerais, para eixos de alta demanda, a longo prazo, modais de alta capacidade são financeiramente mais interessantes. Porém, há um outro aspecto que precisa ser considerado. Não apenas quantas pessoas cada modal consegue transportar, mas quantas pessoas existem para serem transportadas. Quanto maior a capacidade individual por veículo, maior a chance dos intervalos serem maiores entre os veículos. Vamos imaginar que haja uma demanda de 2.000 pessoas a serem transportadas do ponto A ao ponto B em 1 hora. No caso do VLT, isso significa 4,8 VLTs lotados. O mesmo número de passageiros precisaria de 9,1 BRTs, quase o dobro, ou 1,3 metrôs. Nesse cenário teórico, é claro, teríamos um metrô cheio a cada 45 minutos, ou um VLT a cada 12 minutos e meio, ou um BRT a cada 6 minutos e meio. Qual o impacto disso na prática? Sistemas de transporte que têm um intervalo muito longo entre os veículos se tornam pouco interessantes para o usuário. Imagine ter que ficar meia hora esperando no ponto pelo próximo transporte. Durante a audiência pública foi afirmado que pretende-se ter intervalos de 7 minutos e meio. Nós pensamos, vamos usar uma modelagem em que você tenha 4 carros, 420 passageiros por capacidade, intervalo de 7 minutos e meio nas estações, 20 estações, velocidade de cruzeiro de 30 km por hora, intervalos nas estações somando 10 minutos, então eu tenho 40 minutos entre Santa Rita e Pavuna, o que me dá 19 horas de funcionamento, o que me dá 196 mil viagens dia, contando sentido e direção, ou seja, nos dois sentidos de direção. O que vai me exigir 8 trens em circulação e pelo menos um sistema de carros, mais um sistema de stand-by. E aqui já é perceptível um erro crasso. Afirma-se que seriam necessários 8 veículos mais um de contingência para o percurso de 20 km, que levaria aproximadamente 40 minutos. O que quer dizer que ida e volta levará 80 minutos. Para que haja um intervalo de 7 minutos e meio em um trajeto de 80 minutos, é preciso ter ao menos 10,6 veículos, ou seja, 11 na prática, sem contar as contingências. A conta que fizeram foi simplesmente dividir 60 minutos pelo intervalo desejado, o que está completamente errado. E quanto aos 7 minutos e meio, seria bom se fosse verdade. Mas o fato é que naquela região temos um fluxo bastante pendular, fato atestado pelas pesquisas de origem e destino, durante a manhã com alta demanda sentido centro do Rio e no final do dia o caminho inverso. Como exemplo, a demanda entre centro do Rio e a Baixada 1A é 20 vezes maior no pico da tarde do que no pico da manhã. Dificilmente haverá demanda ao longo do dia para manter o fluxo de 8 VLTs por hora por sentido. E a consequência natural disso é que os intervalos aumentem nesse período, que o equilíbrio econômico-financeiro seja difícil de manter e que, provavelmente, o sistema precisará de subsídios para manter níveis mínimos de serviço. Nenhum operador vai querer manter uma frota de VLTs na rua sem passageiros pagando a passagem. Se a operação não tiver a mínima sustentabilidade econômica, está quase que garantido que em algum momento o modal irá entrar em colapso e oferecer péssimo serviço. Por outro lado, se os intervalos forem muito longos fora do horário de pico, a tal dinamização daquele espaço urbano não irá acontecer. Vejam o que aconteceu com o teleférico do Alemão, que eu já fiz um vídeo aqui, e a situação atual da Supervia. A história de que receitas acessórias com publicidade e aluguel de espaços nas estações vai compensar esse cenário de fluxo pendular com altos picos e longos períodos de vale é pura fantasia. Inclusive, o próprio Planejamento Estratégico, o PDUI de 2018, fala especificamente que um dos desafios da região metropolitana é quebrar esse padrão radial dos deslocamentos do centro do Rio
para a periferia. A estratégia para isso é justamente criar novas centralidades metropolitanas que atraiam moradias, comércio e indústria. O VLT proposto serviria, segundo o governo, justamente para fomentar essas novas centralidades. Bonito no papel, mas a construção desse eixo segue justamente o padrão radial, fato reconhecido nos documentos do projeto. Inclusive, a extensão de 7 km até o arco metropolitano é criticada no próprio PDUI, por fomentar ainda mais esse padrão radial. Uma maneira de quebrar esse padrão radial é estabelecer eixos transversais. O próprio PDUI, de novo, traz as propostas para isso, como um corredor de transporte entre Duque de Caxias e Nilópolis, no eixo do rio Sapucaia, e outro de Duque de Caxias até Campo Grande, seguindo o eixo da RJ 105. Investimentos para esses corredores de transporte, porém, não estão sequer no horizonte. O que quer dizer que o VLT da Pavuna, a Nova Iguaçu, vai acabar reforçando ainda mais o padrão radial de transporte metropolitano que pretende, no papel, solucionar. Não estou defendendo que nenhum investimento seja realizado, mas que o investimento seja realizado de maneira que traga, de fato, um benefício compatível com o valor que está sendo investido. Vale lembrar que o dinheiro para essas obras vem da concessão de serviços de abastecimento e esgotamento de água, vulgo a venda da SEDAI. E esse dinheiro não é infinito. Será que os mesmos 2 bilhões de reais, ou mais, que pretende se gastar nesse VLT, não seriam melhor investidos na construção de um ou mais eixos de transporte transversais que faltam à malha de transporte público da Baixada? E no lugar do VLT, implantar inicialmente outro modal de transporte que poderia, se necessário, no futuro, ser convertido para uma linha de VLT? Existe um outro argumento para não realizar o investimento do eixo Pavuna-Arco Metropolitano nesse momento. Temos já sistemas de alta capacidade radiais do centro do Rio para a Baixada, os trens da Supervia. Um sistema que deixa a desejar, para dizer o mínimo. Quase tão certo quanto o sol nascer é ver o Fachel e a Silvana Ramiro mostrando os problemas da Supervia no Bom Dia Rio. O serviço é decadente, os atrasos são constantes, a qualidade é miserável, a manutenção é inexistente. Durante a audiência pública, o Estado rebateu o argumento de investir esse dinheiro na Supervia, dizendo que, de um lado, no VLT, haveria um investimento em um modal de transporte, e do outro lado, na Supervia, o dinheiro apenas serviria para resgatar um operador privado, indo diretamente para o bolso dos acionistas da empresa controladora. Mas esse é um argumento falso, e não é o único do discurso do governo. Primeiro, porque o Estado pode gastar os 2 bilhões de reais da forma que quiser, não necessariamente resgatando a concessionária que não está cumprindo índices mínimos de qualidade. Caçar a concessão é inclusive um tema que deveria estar na mesa, visto o péssimo serviço que é prestado há tanto tempo. Segundo, porque essa nova linha segue o padrão radial de transporte e sequer cria novas capacidades até o centro do Rio, uma vez que necessariamente haverá baldeação para o trem ou metrô na Pavuna. O que essa linha potencialmente irá fazer é diluir a demanda da Supervia no trecho ao norte da Pavuna, e parte desse fluxo irá para o metrô, potencialmente tirando uma parcela do público da Supervia, tornando a sustentabilidade financeira da Supervia ainda mais complicada. Ou seja, construir o VLT pode piorar ainda mais a situação dos trens. Por outro lado, a construção de eixos transversais, conectado às estações de trens da Baixada, além de atacar o problema de deslocamentos radiais, potencializar a criação de fluxos e negócios entre as regiões da Baixada, pode ainda alimentar o fluxo de passageiros da Supervia, contribuindo para a sustentabilidade financeira desse sistema também. A meu ver, esses mais de 2 bilhões de reais que serão gastos pelo Estado seriam melhor investidos na construção, nessa ordem, de eixos transversais ligando Duque de Caxias a Nova Iguaçu e outro para Nilópolis, fazendo a integração com os 3 ramais da Supervia que levam à Baixada. Projetos priorizados inclusive no PDUI, que o governo tanto gosta de citar. E para o eixo Pavuna-Santa Rita, ao lado da linha do trem, em vez do caro VLT que querem construir, fazer um projeto mais gradual de recuperação urbana com a implementação de corredores exclusivos de BRS, com veículos de piso baixo e embarque sem necessidade de plataformas e estações especiais, alinhado com o intuito de recuperação e dinamização do tecido urbano daquela região.
E você, qual a sua opinião sobre esse projeto de metrô leve da Baixada? Deixe seu comentário abaixo e recomenda esse vídeo para os seus contatos. Muito obrigado.